Bom, pessoal, boa noite, né? Vamos então iniciar sobre o capítulo 5 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então ele inicia com os seguintes pensamentos, né? Vamos lá, refletir juntos. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, baseado nessas reflexões, né, eu fui unindo alguns pensamentos e depois eu vou mostrando para vocês as fontes de onde foram retiradas. E eu fui parafraseando também uma palestra que eu achei muito instrutiva. E vamos lá refletir juntos, né? Nós estamos vivenciando, então, um momento de transição planetária, e não é de agora, né? Esse assunto a gente já vem falando há muito tempo, e no qual a dor, ela vem sobrepondo entre os seres, né? Nós vemos, né, altos índices de depressão, e essa depressão, ela está atingindo a todas as idades, crianças, adolescentes, né? Adultos, idosos, todos são suscetíveis a esse sentimento, né, a essa sensação. E, em alguns momentos, acaba chegando até o suicídio, né? Nós vemos aí altos índices de suicídio de todas as idades. E a gente pode chegar até o seguinte pensamento de que pode ser uma perda do sentido da vida, né? E agora, o que é a vida? O porquê dessa vida, né? Muitos questionamentos a respeito disso. E nós vamos discorrendo sobre isso, né, diante da apresentação. E nós agora, nesse momento, nós estamos estagiando durante uma pandemia mundial, né? Há muitos medos, muitos anseios, muito desespero, né? Que aplaca a toda criatura. Ninguém está livre dessas sensações. Não é errado ter essas sensações. É, é compreensível sentir isso, né? E a gente vai entendendo o porquê. Nós necessitamos de uma hora para outra de um distanciamento social, né? A gente, por mais que o Brasil ele não foi o primeiro país, né, a ser atingido, a gente, de uma certa maneira, acreditava e não acreditava que isso poderia acontecer, mas chegou, né? E toda essa situação nos remete nos colocarmos em condição de aprendizes, né? É um novo momento, uma nova situação, né? Que nós vamos aprendendo, nós precisamos adquirir novos hábitos, né? Novas estratégias e, sem dúvida, exercitarmos o que o Cristo nos chama a atenção, que é amai o próximo como a ti mesmo. É aquele momento de eu olhar para mim. O que eu gostaria, né, que acontecesse comigo? Quais são os meus desejos para comigo? E os desejos que eu tenho, eu preciso ter essa maturidade, essa reflexão de desejar o mesmo para o próximo, para o meu irmão. Não só por aquele seio familiar que nós estamos reunidos, né? Não só pelo nosso amigo, pelo nosso parente, mas por toda a humanidade, né? É um abrir, é um despertar de olhos, né? É aquele momento que a nossa solidariedade ela precisa falar mais alto. E em todos os sentidos,
né? Nós vemos necessitados de todos os sentidos, seja de um alimento, seja de um produto de higiene, né, que é o foco desse momento, ou seja, simplesmente de uma palavra amiga, um olhar, um sorriso, né? Não é, infelizmente, um momento para um abraço, mas a gente pode abraçar sem os braços. Abraçar com o nosso coração, com o nosso sentimento, né? A palavra ela pode trazer um conforto, né, que a pessoa está esperando naquele momento e ela se sente acalentada. E principalmente nós mantermos a certeza e a confiança de que juntos nós vamos superar tudo isso. E qual é o papel da doutrina espírita nesse momento? A doutrina, ela traz os ensinos dos espíritos. Então, nós refletindo no Evangelho do Cristo e nas demais obras da codificação, como sendo este o Consolador prometido a todos nós, encarnados, desencarnados, e a mensagem do Consolador, ela abrange toda a pátria universal. Ela não está restrita só aos espíritas, né? A gente, no momento que a gente se dedica a ler as obras básicas, no momento que a gente se dedica a ler o Evangelho, no momento que a gente se dedica a observar fora de nós, a gente percebe que os espíritos, os ensinos dos espíritos está por toda parte, né? Acreditando que todos somos médiums de diferentes níveis e graus, né? Nós sabemos que ninguém está proibido, não precisa realmente ser um espírita para receber o consolo de um espírito amigo. Não precisa ser um espírita para receber uma inspiração. Os espíritos estão por toda parte, nos inspirando, nos amparando, nos iluminando. Essa é a mensagem que vem do Consolador prometido para todos nós. Então é aquele momento, de fato, de nós vivenciarmos o Evangelho, né? Nos desprendermos do materialismo e deixar que a natureza espiritual ela desperte cada vez mais em nossos seres imortais. E tá aí uma palavra-chave que eu fiz questão de deixar em caixa alta, grifado, que é a imortalidade. É o que mais deve nos chamar a atenção nesse momento. Que a gente não tem que ficar preso ao que está acontecendo só no presente. Que nós temos que manter a fé e a confiança na vida futura. E principalmente de que nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser e tudo passa, né? Tudo passa. Nós sabemos disso. Sabemos, podemos esquecer por algum momento, mas é natural, faz parte da nossa essência, né? É natural que a gente tenha momentos de medos, de anseios, extremamente natural. Mas sempre que possível, que a gente puder nos colocarmos em calma e buscarmos essa reflexão íntima, a gente consegue fazer com que essa força desabroche em nossos seres e que a gente possa, de certa maneira, começar a olhar de uma maneira diferente tudo que vem acontecendo, até mesmo de uma maneira positiva. E a palavra imortal é o que mais deve nos chamar a atenção, né? Eu repito aqui, tudo se renova na Terra, como também em outros planos, né? Nós sabemos, estudando a doutrina, que nós estamos em constante transformação, em constante renovação. É um despertar a cada momento, é um despertar a cada dia, pode-se dizer que é um despertar a cada segundo. E qual é o nosso papel? A não ser o de trabalhar pela nossa evolução. E quando a gente começa a trabalhar pela nossa evolução, a gente torna seres influenciadores, né? É aquele momento, né? Eu uma vez eu ouvi, eu achei muito sábio, né? Que tudo está à nossa volta pode nos influenciar, mas que tal nós influenciarmos, né? Nós buscarmos influenciarmos o meio em que vivemos, seja dentro do seio familiar, seja no campo de trabalho, seja no dia a dia na rua, né? A gente vai tendo essa capacidade de influenciar de maneira positiva a todos os seres. E assim nós vamos fazendo qual papel?
de auxiliarmos aqueles que também desejam caminhar com a gente. E agimos aí como co-criadores junto ao Pai, junto ao Cristo e os amigos espirituais que tanto nos auxiliam, né? E eles também tanto esperam de nós, a nossa mudança, nossa reflexão, para que possamos caminhar juntos e aí desvendando, né, desbravando e construindo grandes obras. E essa compreensão, ela nos traz bastante lucidez de toda a eternidade diante dos nossos olhos. Não é fácil, não é fácil, mas é um exercício que a gente precisa tentar buscar sempre que possível, né? A gente acaba tendo aquele momento de clique em nossa mente. Nossa, o que que eu estou pensando? Por que que eu estou pensando assim? Se eu tenho outro ponto de vista, se eu tenho uma crença que me dá uma sustentabilidade para eu prosseguir. E o que é o momento que vivenciamos diante de nossa realidade espiritual? O que que é um dia, né? O que que é uma dor? O que é um sofrimento? O que que é uma angústia, né? Não que devemos agir aí como desacreditados, né? Desafiar as leis naturais, ou até mesmo agirmos de certa maneira com ignorância. Ah, eu não vou me proteger, eu não vou me cuidar, porque a espiritualidade zela por mim, porque eu sei que Deus está do meu lado. Sim, sim, tudo isso está acontecendo. Mas nós somos fundamentais, né, em exercer aí o nosso papel, né, em agirmos com cautela, com cuidado. É essencial. Fazermos também a nossa parte. Mas, ao mesmo tempo, quando nós entendemos a realidade dessas leis, né, nossos seres eles caminham com mais tranquilidade diante dos fatos. Há menos desespero. Existe a dor, né? Ela pode ser sentida, mas ela não deve ser sobreposta, ela não deve ser tão maximizada. Eu tenho que dosar tudo aquilo que eu sinto, que eu recebo e também o que eu vou externalizar. E a mensagem da doutrina, ela busca nos trazer o significado da dor, né? A dor, ela passa a ter um sentido que nos ajuda a evoluir, como um instrumento pedagógico que nos ajuda a superar os obstáculos de nossa vivência. Pois acreditar que a dor existe em nosso meio, sem sentido, onde estaria a benevolência de nosso Pai, né? Nós sabemos que tem uma causa. Pode ser que nem tudo a gente tenha condições hoje de compreender, mas temos a fé e a certeza de que um dia vai estar claro, nítido diante dos nossos olhos. Então eu preparei hoje um tópico para a gente poder ir refletindo, que é a justiça das aflições. Então aqui um primeiro trechinho do Evangelho. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seria um engodo. O engodo aqui seria como se fosse um engano, uma armadilha, né? Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem, para se ter maior mérito. Então eu trago aqui uma lembrança do Chico. Vamos ver aqui. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe sempre falava que a felicidade era essencial na vida. Quando estava na escola, eles me perguntaram o que eu gostaria de ser quando crescer. Escrevi, feliz. Eles me disseram que eu não tinha entendido a tarefa. E eu disse a eles que eles não tinham entendido a vida. Então, o que seria essa felicidade? Nós temos aí uma real felicidade vivenciando nesse planeta, né, passando por todas as tribulações? Depende do nosso ponto de vista. Depende de cada ser individual, porque cada ser ele ele processa, né, ele compreende, ele dimensiona as situações de maneira muito particular. Então, tem uma frase também que ela é muito verdadeira. Cada ser é um universo à parte. Cada um sabe na sua intimidade
gerenciar as suas sensações, né, as suas percepções e a maneira como ele vai encarando. E no Livro dos Espíritos, na questão 920, tem a seguinte pergunta de Kardec: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, ratifica isso que eu acabei de dizer. Vai depender do ponto de vista de cada um, de como cada ser enxerga o seu momento de provação, o seu momento de expiação e cada obstáculo que ele precisa passar. Ele precisa passar por cada obstáculo de maneira que o objetivo é certo, é o seu crescimento sempre. Precisa ser sozinho? Nem sempre. A gente pode estar sempre sendo solidário, criar uma rede, né, de apoio e passarmos por isso juntos. Mas eu não posso passar pelo que o meu irmão precisa passar. Cada ser é um universo à parte. A gente pode sim nos apoiarmos, mas cada um vai saber e vai dosar de melhor maneira as suas sensações. Eu trago um trecho de Leon Denis, né, no livro O Problema do Ser, do Destinatador, está lá na página 520. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Mas, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condições do progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja, para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. Ou seja, sabendo que todos nós fomos criados simples e ignorantes, que todos nós temos condições de passar, né, e vivenciar todos os papéis que estão por aí, é só essa medida que pode nos trazer o crescimento. Experimentar, vivenciar, passar por todas as situações possíveis e acaba acontecendo, né, como consequência o nosso crescimento. E o tempo é indeterminado. Cada ser tem o seu tempo, cada ser tem o seu momento de entender, de compreender e de seguir. A gente não pode também cobrar demais da outra pessoa, a gente tem que entender novamente que cada ser é um universo à parte, cada ser tem um momento de despertar, cada ser tem um momento de crescimento. E cada ser vai caminhando à medida que tem condições. Embora muitas dores são provocadas por nós mesmos, nós muitas vezes acabamos provocando sofrimentos voluntários, né? Podemos dizer até que desnecessários, pois não passam de infortúnios voluntários que nós mesmos criamos. E maximizamos determinadas situações que prejudicam o nosso discernimento, o nosso padrão vibratório acaba se abaixando, né, por coisas que vamos nos envolvendo, né, acabamos trazendo aí esses tormentos. Porém, até estes, eles não deixam de serem educativos, eles acabam tendo um fim útil de crescimento. Tudo acaba nos trazendo ensinamento, superações, desenvolvimento espiritual. Nada é perdido, nada. Leve o tempo que for, tudo vai ser aproveitado para o nosso amadurecimento. Ou seja, repito que nós necessitamos da experiência para seguirmos rumo ao progresso. Leon Denis, novamente, ele coloca um trecho seguinte: Michelangelo adotara como norma de proceder os preceitos seguintes: concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer amorfosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Instrumento utilizado, o cinzel ele é um instrumento utilizado para esculpir, né, para cortar,
ou gravar materiais duros. Eu achei muito interessante essa parte de materiais duros, né? A gente até às vezes chega a usar, nossa, que pessoa endurecida, né? Que pessoa de difícil compreensão, de difícil amadurecimento. Lê do engano, que pessoa. Nós muitas vezes somos endurecidos em diversas situações. Nem tudo eu consigo lidar com muita destreza, com muita facilidade. Tem coisa que eu ainda tenho muita resistência, né? Então, é aquele momento, né? A encarnação, ela pode ser vista como somos nós, o espírito encarnado, o escultor. Nós vamos construindo a nossa obra, né? Que nós vamos aí tirando. A intenção da encarnação é nós tirarmos da nossa essência aquilo que é supérfluo, aclarar a nossa mente, o nosso discernimento, tirando tudo também do obscuro, né? Trazendo a luz, fazendo com que ela seja o foco para ser seguido, né? E a nossa alma é a nossa obra, com efeito, obra capital e fecunda, que sobrepuja, ela vai além, né? Vai além em grandezas de todas as manifestações parciais, seja da arte, da ciência e do gênio. O indivíduo consciente sabe que somente lhe acontece aquilo que lhe é de melhor para o seu desenvolvimento espiritual. Tá aí uma frase, um pensamento da Joana de Ângeles. Mas então, pergunta-se: por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. E aí vem uma questão do Livro dos Espíritos. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais, para a gente refletir um pouquinho naquele trecho do Evangelho, né? Eu peguei essa resposta, não foi a resposta imediata, eu peguei um pouquinho mais para frente no comentário dos Espíritos. De ordinário, o homem só é feliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Então, a minha infelicidade está ligada ao meu apego às coisas materiais. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da vida, as tristezas da criança, que se aflige pela perda de um brinquedo, que resumia a sua felicidade suprema. Achei muito interessante. Então ele compara esse apego material como se uma criança que perde o brinquedo e não consegue superar, né? Ela fica ali apegada, ela chora, ela se martiriza, e ali ela vai criando os tormentos voluntários, né? Vai aumentando aí a sua depressão, baixando o seu padrão vibratório, né? E ficando suscetível aos sentimentos que ela mesma que vai criando, né? Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros, ele é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz, com os que outros consideram calamidades. Então, nos cabe nesse momento buscarmos sempre a ação real, né? Aquele momento de que nós temos a oportunidade de darmos um mergulho
em nós mesmos diariamente. E falando desse mergulho, eu também ouvi recentemente, não me lembro, eu acredito que foi numa palestra do Rossandro, que ele falava do Réveillon, né? Que é aquele momento que a pessoa para refletir no que ela espera do próximo ano, né? Do que ela deseja, quais são seus planos, quais são suas metas, né? E acaba sendo um erro não fazer essa reflexão apenas no Réveillon, apenas no final do ano. Que essa reflexão de proporcionar metas, né, de traçar objetivos, de olhar para a real vivência, o que eu venho fazendo, o que eu venho pensando, né, como eu venho me comportando, que essa reflexão ela poderia ser diariamente. Sentarmos ali na nossa cama, pararmos um pouquinho e observar. O que eu fiz hoje? Como eu me comportei? O que eu pensei? O que eu senti? Onde eu fui? Com o que eu me envolvi? Né? E refletirmos, assinalarmos o que nós acertamos, o que nós erramos. E errar não é errado. Né? Errar é um ato de crescimento, porque à medida que nós erramos, nós vamos aperfeiçoando desde que o erro não seja contínuo, desde que nós cometamos o erro e refletimos para que ele não se repita. Então é aquele momento de olharmos e refletirmos sobre as nossas ações, nossos pensamentos, nossas atitudes. Eu trouxe lá do comecinho esse trecho de Lucas. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Nós podemos, sim, pensar naqueles que são apegados aos bens materiais, aos prazeres, aos vícios, né? Mas eu também, no momento de preparação, me trouxe uma outra reflexão que eu vou compartilhar com vocês. Refletindo, as palavras de Lucas, ela pode estar direcionada ao materialismo, ao orgulho, né, à vaidade, como eu ressaltei. Mas e os nossos talentos, né? Pensarmos lá nas parábolas do talento, o que que nós estamos fazendo com nossos talentos? Nós estamos aplicando, nós estamos deixando a candeia escondida embaixo do alqueire, o que que nós estamos fazendo? A essência dessa riqueza, nós podemos refletir em todo o conhecimento que nós estamos trabalhando e buscando constantemente dentro da doutrina. E todos os dias nos é chegado o momento de aplicá-lo. Todos os dias nós temos a oportunidade de colocar em prática aquilo que a gente vem vivenciando, em leituras, em estudos, seja em comunicações, né, com os nossos irmãos desencarnados, que nos ensina muito, que nos traz muita experiência, para que a gente possa refletir. É um momento de despertar, um momento de abrir os olhos. Eu falando, eu fico pensando em mim, né, nas minhas ações, né, que esses pensamentos surgiram na minha mente, e é o momento de eu olhar também para o meu interior. E aí, o que eu estou fazendo, né? Eu estou aí com todo esse conhecimento, pequeno conhecimento, refletindo, buscando, mas que prática que eu venho vivenciando, né? Que prática que eu venho conseguindo, né, angariar aí para o meu crescimento? Porque nós também seremos cobrados em relação a isso. E não é para que a gente tenha um medo, é que a gente comece a saber que nós seremos cobrados dos nossos talentos, não é para que desenvolva um medo, né, um temor, não, que desenvolva uma responsabilidade, né, uma responsabilidade real, né, poxa, se eu tenho esse conhecimento, se eu tenho essa, essa é, como que eu posso dizer, se eu tenho esse momento de clareza, né, como que eu posso usar de maneira pertinente para ajudar? Eu vou voltar só um pouquinho, porque eu peguei essa imagem de propósito. Eu achei ela muito interessante,
pensando na metamorfose da borboleta, né? De como que vem o caminhar, né? Desde a larva até a crisálida e até o desabrochar, né? Da transformação real da borboleta. E o que é mais interessante, que tem até uma fábula que nos chama a atenção, de que esse sair da crisálida, ele precisa ser com autonomia, com autonomia. É a própria borboleta que precisa chegar nesse momento. E olha que interessante, nesse momento, tudo tem o um momento certo, né? É uma transformação íntima dela, que parte dela. Ela não pode ser imposta, não pode ser obrigada, precisa ser natural. Então eu trago mais um trecho aí de Leon Denis. A ideia de que fazemos da felicidade ou da infelicidade, da alegria e da dor, varia ao infinito segundo a evolução individual. Então, vai depender do que eu levo como felicidade, do que eu levo como infelicidade, e vai depender para cada um individualmente. Cada ser vai ter a sua percepção íntima. O espírito que julga com superioridade e considera o fim grandioso da vida achará mais felicidade, mais serena paz num belo pensamento, numa boa obra, num ato de virtude e até na infelicidade que purifica, né? Ele vai entender que a dor, ela precisa, ela existir, ela pode ser sentida, mas é um momento de crescimento, né? De purificação, um momento de correção, podemos até levar assim, do que em todos os bens materiais e no brilho das glórias terrestres, porque estas o perturbam, corrompem, embriagam ficticiamente. É muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. Cada qual quereria refazer e embelezar a vida à sua vontade, adorná-la com todos os deleites, sem pensar que não há bem sem dor, ascensão sem suores e esforços. Eu assisti recentemente o filme do Divaldo e eu acabei não colocando aqui, mas tem uma parte que Joana fala com ele que é interessantíssima, que cada um escreve a própria história. Somos herdeiros de nós mesmos, né? Fica aí uma reflexão para a gente trazer para a nossa intimidade. E em relação à dor também, né? Quando ela vem, outro pensamento de Joana que ela vem falando durante o filme é que Jesus ele nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Então cabe a gente ter uma percepção que tem transformações que nos chegam que é para o nosso bem, que é para o nosso crescimento. Outra coisa vai surgir, algo além vai aparecer no nosso caminho para que a gente possa trilhar. E Emmanuel também, tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Então nós temos a oportunidade todos os dias, todos os segundos, todos os minutos, né? Então é igual a gente não pode se deixar pensar assim, nossa, eu errei hoje, então eu vou errar hoje tudo que eu preciso, né? Porque não tem mais jeito. Agora que eu errei, eu vou me entregar ao erro mesmo. É isso, né? Não tem correção e lê do engano, né? Nós podemos ter errado no começo da manhã, refletido no meio da manhã e próximo da hora do almoço a gente tem a oportunidade aí, ou de maneira instantânea, de já corrigir, de já pensar, de tentar reparar. Leon Denis novamente. Cumpre reconhecer nisso a manifestação da lei superior de equilíbrio, da qual havemos falado. A dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis eternas. É muito interessante, eu acho que foi, eu não me lembro agora se foi na palestra do Arthur ou na do Aulus, que eu acho que foi na do Arthur, que ele fala, né, ele traz os mandamentos, né, e, e ele até faz uma comparação com a nossa lei, a lei humana, né, a lei civil. Nós temos códigos infinitos, diversas.
artigos, né, incisos, e uma lei que se resume, né, que podemos dizer aí, seria amai-vos, é, ah, amai o... Oh, meu Deus, tá aqui no comecinho. É, Nossa, me fugiu aqui agora, gente, me desculpe. Mas é amai o próximo como a ti mesmo. Pronto. Se nós tivéssemos, se realmente nós levássemos à risca, né, esse pensamento como uma lei, a gente não precisaria aí de tantos artigos, de tantos incisos, né? E que a dor ela será necessária, né, enquanto o homem não estiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis eternas, deixará de se fazer sentir logo que se fizer a harmonia. Todos os nossos males provêm de agirmos num sentido oposto à corrente divina. Se tornarmos a entrar nessa corrente, a dor desaparecerá com as causas que a fizeram nascer. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa e jamais a causa, né? Mais uma questão do Livro dos Espíritos é a questão 614, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. É eterna a lei de Deus? Ela é eterna e imutável como o próprio Deus. E aí chega aquele grande momento que a gente se questiona. E onde está essa lei? Onde eu consigo buscar? Como eu consigo, né, vivenciar, aplicar? E essa lei, na questão 621, ela está na nossa consciência, né? Então, se nós. Outra parte que eu me lembrei do filme que eu acho muito interessante a gente comentar é quando a Joana ela fala pro Divaldo questiona, né? Como que eu consigo me manter, eu vou usar minhas palavras, como que eu consigo me manter em equilíbrio, né? Como que eu consigo realmente vibrar só na luz? Ela falou, é muito simples. Você simplesmente questiona o que você pensa. O que eu estou pensando? Me aproxima de Deus ou me afasta? O que eu estou pensando, eu posso compartilhar com as outras pessoas? Então, aquele novamente, aquele mergulho, né? Refletir sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, nas consequências destes, né? E se eu poderia realmente compartilhar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo naquele momento? Como que seria visto, né? Então, como que ficam os nossos erros diante de todo esse processo? Quando cometemos algum erro, pois todos estamos sujeitos a isso. E aí vem o perdão que devemos aplicar. E esse perdão, ele primeiramente para com a gente, porque se eu não me perdoo, se eu não consigo perdoar, quando eu tenho a compreensão que eu cometi um erro, eu posso transformar isso numa mazela, num pensamento fixo, né? E aí eu vou atraindo, né? Eu vou baixando o meu padrão vibratório, eu vou atraindo uma melancolia, eu vou atraindo um vitimismo, e que fica muito difícil de eu sair. Então eu preciso entender que eu estou constantemente suscetível ao erro. Eu posso errar, vou errar, né? E ter a consciência de que eu posso a qualquer momento corrigir, né? Seja instantaneamente, seja daqui a um tempo, vai depender da busca, né, de maturidade que eu venho buscando, que eu venho angariando aí, né, dentro do meu ser, na minha vivência. E é interessante que entender que nós erramos, que nós vamos errar novamente, né, e que isso é normal. O importante é compreendermos o erro e
quando a gente compreende, não faz sentido repeti-lo. Aí eu venho e repito, né, que o que não quer dizer que não erraremos mais, erraremos sim. E isso é normal dentro de um processo evolutivo, né? Faz parte da nossa essência. Nós ainda temos um grande caminho a trilhar, a nos desprender de tudo que nós somos envolvidos, né? De toda a nossa bagagem, há muito ainda para ser garimpado, né? Para ser purificado, vamos dizer assim. E essa atitude de compreensão, ela deve ser mútua para com todos que estão à nossa volta, né? Então, o perdão que eu aplico comigo, eu preciso aplicar esse perdão, seja com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com o meu vizinho, com o meu parente, com os meus amigos, com quem está à minha volta, né? Porque eu preciso perdoar, aceitar, amparar e reciclar sentimentos, né? Reciclar. Não me apegar a um sentimento, permitir que seja uma ideia fixa e ficar ali, né? Corroendo, né? Destruindo aí a essência que não é essa, né? E continuarmos em busca de mais acertos. E Jesus, né, nos faz lembrar: buscai e achareis. Trabalhai e produzireis. Deste modo, sereis filhos de vossas obras. Tereis o mérito de sua realização e serei recompensado segundo o que fizerdes. Segundo o que fizerdes, né? É muito interessante, tem um outro pensamento que ele nos faz refletir bastante sobre isso, né? Que nós somos senhores e escravos em causa própria, né? Então, tudo vai depender das minhas atitudes, né, dos meus pensamentos, das minhas ações e do que eu estou fazendo comigo, né? Tem outro pensamento aqui que eu anotei da Joana, que é muito interessante. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Então, a gente pode dizer que, eu não consigo evoluir porque fulano não me deixa, o outro vamos usar aí o termo, é a pedra do meu caminho. Não, tá tudo dentro de nós, né? Somos nós os responsáveis pelo nosso crescimento. Somos nós os responsáveis pela nossa evolução e pelo que nós estamos construindo. Tudo o outro, ele pode realmente ser muito difícil ao meu lado, mas aí vem aquele momento que eu preciso me chamar para aquela real caridade. É difícil? Bastante, mas é um exercício, que é de renúncia, né? Renunciar. Eu aceito, eu compreendo você, tá? Eu vou continuar do seu lado, aceito de certa maneira o seu comportamento, mas não vou ser conivente com ele. Então, eu não vou participar, né? Eu não vou me permitir entrar numa ira, num ódio, num rancor, mediante o seu comportamento. Eu vou tentar compreender e seguir de acordo com o que eu venho aí trazendo de essência para o meu ser. A fé no futuro, ela pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o qual não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Leon Denis, a alma criada perfeita, como querem certos pensadores, seria incapaz de aquilatar e até de compreender a sua perfeição, sua felicidade. Sem termos de comparação, sem permuta possíveis com seus semelhantes. Volto naquele meu pensamento que eu estava, o quanto que é importante nós estarmos, né, em comunhão, né, estarmos juntos, né, estarmos aí caminhando juntos em desafetos, de certa maneira, podemos dizer,
em desacertos, né, tentando aí entrar num equilíbrio, né, de entender o outro e que o outro nos compreenda, e que a perfeição, a felicidade, ela só vai ser realmente compreendida se nós passarmos por esse exercício, se nós tivermos meios de comparar, meios de fazer essas trocas, né? Ah, perfeitos quanto ela, sem o objetivo para sua atividade. Seria a condenação à inação, à inércia, o que seria o pior dos estados, porque viver para o espírito é agir, é crescer, é conquistar sempre os novos títulos, novos méritos, um lugar cada vez mais elevado na hierarquia luminosa e infinita. Então nós sentimos a necessidade das experiências. Se Deus, com todo o seu amor por nós, permite a dor em nosso meio, é porque ele tem um fundamento necessário no processo de nossa evolução. É porque ela tem, né, um fundamento necessário no processo de nossa evolução. A dor ela não vem à toa. E a doutrina espírita, ela vem trazer o porquê da dor e não retirar. O papel da doutrina é o de consolar, para que assim possamos encontrar meios de nos desenvolvermos, não nos dá, ela vem nos dar o suporte de por ela passar, né? Dar o suporte de eu passar pela dor, de eu superar, né? Com renúncia, com entendimento, com discernimento. Parte da dor, ela pode estar na crença de que somos apenas um conjunto de células, que não há nada além túmulo, né? Pode ser aí um pensamento bem materialista, né? Qual o significado do amor? Por que que eu preciso amar, né? Qual o significado da vida, né? Por que eu preciso ter metas, ter objetivos, né? Por que eu preciso praticar caridade? Por que que eu preciso da renúncia? É o materialismo aí falando mais alto, né? Para gozar da abundância, é preciso ter conhecido privações. Para apreciar a claridade dos dias, é mister haver atravessado a escuridão das noites. A dor é a condição da alegria e o preço da virtude, e a virtude é o bem mais precioso que há no universo. A doutrina das reencarnações aproxima os homens mais que qualquer outra crença, ensinando-lhes a comunidade de origens e fins, mostrando-lhes a solidariedade que os liga a todos no passado, no presente e no futuro. Diz-lhes que não há entre eles deserdados nem favorecidos, que há que cada um é filho de suas obras, senhor do seu destino. Nossos sofrimentos ocultos e aparentes são consequências do passado ou também a escola austera onde se aprende as altas virtudes e os grandes deveres. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa. Por meio do Espiritismo, esta é pela palavra dos Espíritos. Então, a existência física, ela não é um ponto de partida, nem o de chegada. É uma trajetória, né? Ninguém se ausenta da lei do progresso. É uma reflexão que eu trago de uma palestra do Haroldo, que depois eu vou mostrar para vocês. E o Haroldo ele traz o seguinte exemplo, eu achei muito interessante. Como a lagosta que troca de casca à medida do crescimento, nós também. Pode ser a mudança de um emprego, a perda de um ente querido, uma separação conjugal, uma complicação na saúde física, um imprevisto, uma mudança na condição financeira ou social, transformações, situações que podem gerar angústias, porém, ferramentas que geram crescimento e evolução. Essa é a lei do progresso, né? Nós temos a consciência
que nós sempre vamos estar em mudança, em constante transformação. Umas compreenderemos com maior tranquilidade e outras teremos aí talvez um pouco de dificuldade, mas com aquela busca, né, com aquela reflexão, a gente entende que com certeza era para o melhor, era para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. E o corpo físico, ele também representa ao desencarne uma mudança de casca. Nós estamos encarnados e passamos para desencarnados. Para quê? Para a continuação da nossa evolução. E essa evolução, seja no plano espiritual ou em uma nova experiência corpórea, tá? Então, as situações e expiações pela qual passamos, ela irá ser nossa alavanca de crescimento. E fomos nós quem as construiu. E nós mesmos queremos nos libertar das mazelas. Nós ansiamos por essa libertação. Nós buscamos constantemente crescermos, evoluirmos, nós e todos que estão aqui, encarnados, desencarnados, né? É muito interessante a gente ter essa percepção. Todos estão caminhando em busca da evolução. Pode ser que a gente não compreenda, pode ser que eles não nos compreendam, mas todos estão caminhando em busca de se libertar. As experiências desafiadoras e dolorosas, se são enfrentadas sem fé, sem confiança, elas se tornam 10 vezes mais difíceis. E aí, volta lá naquele primeiro slide que eu falo desse aumento, né, de depressão, de suicídio, né? Pode ser que seja, né, um distanciamento, né, da fé, pode ser que seja um distanciamento da confiança, ou pode ser por N situações, né? Mas tem uma parte que ela é muito confortante, ela nos traz aí um acalento, né? Um respiro, que Deus, Haroldo também fala isso na palestra, que Deus ele está dentro de nós. E ele enxerga a nossa vida através dos nossos olhos. E eu falo que isso nos traz um conforto porque ele sabe na intimidade o que eu estou sentindo, pelo que eu estou passando. Ele sabe, entende? É impossível eu querer dividir essa sensação com outra pessoa. Eu só consigo dividir essa sensação com Deus. Mas ele nunca fere o nosso livre-arbítrio. Nós devemos pedir ajuda e devemos permitir ser ajudado, né? Precisamos aí estar em comunhão e buscar inspiração para que ela surja. Porém, ratificando aí, o universo, ele é um universo de consequências. Ele não é um universo paternalista, onde Deus fica nos impedindo de tomar decisões. Ele nos permite. Nós temos o livre-arbítrio. Somos nós que fazemos as nossas escolhas, por pior que elas sejam. E ele respeita isso. Trago também uma reflexão do céu e inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Em virtude da lei do progresso, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do que possui de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade, resulta que o futuro está aberto para qualquer criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Ele os recebe em seu seio à medida que eles atingem a perfeição, ficando assim a cada um o mérito de suas obras. O sofrimento sendo inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição, a alma leva em si mesma o seu próprio castigo, onde quer que se encontre. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. O inferno está assim por toda parte, onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está por toda parte, onde quer que as almas estejam felizes. Então, nós podemos pensar que céu e inferno, ele não tem um lugar determinado, né, circunscrito, como bem fala aqui. Ele é um estado de espírito, né? O céu e o inferno está
na minha mente, no que eu crio, no que eu plasmo. Eu posso estar num lugar que reina a felicidade, mas os meus pensamentos, os meus sentimentos não me permitem senti-la. Mas isso também não é eterno. Eu mudo de vibração a partir do momento que eu quiser. Eu tenho essa capacidade. Basta com que eu queira, com que eu lute, com que eu busque. Então, finalizando, podemos refletir que a promessa de Jesus não é de que não haverá dor. Então, a promessa é de que Ele estará presente sempre e dentro de nós, sentindo com a gente, caminhando com a gente. Tem uma imagem fantástica que eu lembrei aqui agora, que é de uma pessoa em oração no momento de aflição, e a imagem mostra como ela se vê, sozinha ali, né, rezando, buscando, fazendo uma prece, e, na verdade, tem uma imagem da realidade, que Jesus está ali do lado dela, né, apoiado em suas mãos e transmitindo para ela o acalento, o conforto que ela necessita para que ela possa aí crescer, para que ela possa amadurecer. Seja Jesus, seja os nossos mensageiros amigos, seja o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, nós nunca estamos sozinhos. Basta com que a gente acenda uma luz em nossa mente e essa luz, ela viaja e busca o socorro de que tanto necessitamos. E aqui eu trago para vocês, né, finalizando a minha apresentação, onde eu busquei algumas partes da minha apresentação que não tem referência, foi através dessa palestra. Aqui tem o link, tem o nome, tá? Depois, se quiserem, eu posso também disponibilizar no grupo. E eu montei toda a apresentação baseado nos livros, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Pesquisei bastante em Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Fui em busca do Livro dos Espíritos, né? Que ali tem todas as questões. E também compartilho com vocês que, assistindo o filme do Divaldo, o Espírito diz a ele que ele leia por 100 anos, toda vez que ele repetir, ele vai encontrar algo novo que vai trazer um novo olhar, uma nova reflexão, um despertar dentro do Livro dos Espíritos. E também na obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Agradeço aí a paciência de vocês que me ouviram todo esse tempo e eu encerro. Fiquem à vontade aí para comentar, quiserem fazer alguma pergunta, a Gláucia, o Aulus e o Arthur